Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia, tô trazendo mais um vídeo de conteúdo aqui pra vocês. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que as casas de aposta não são tão claras para passar para vocês, tá? Algumas coisas que eles preferem deixar escondidinho ali e você tem que procurar para entender como funciona. São relacionados a primeiro depósito, a bônus, a rollover, a cash out, todas essas coisas, então a gente vai falar nesse vídeo aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, já deixe seu like aqui para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você não é inscrito, se inscreva para receber nosso conteúdo. É só ativar o sininho que você vai receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Maravilha? Vamos falar um pouquinho sobre as casas de apostas e toda essa questão de primeiro depósito, de bônus, de rollover, como que funciona e o que as casas de aposta, por política, oferecem, principalmente aqui para os usuários brasileiros, tá? A realidade em outros países daqui a pouco pode ser um pouco diferente. Vamos falar de Brasil aqui, que é o nosso cenário. Basicamente é o seguinte, quando você cria uma conta numa casa de apostas, você tem um bônus de primeiro depósito, tá? O seu primeiro depósito ele tem um bônus especial que a casa de apostas te oferece. Esse bônus ele pode variar de 50% até 200% do seu primeiro depósito. Então, um bônus normal, assim, padrão das casas de apostas é 100% até aí cerca de R$200, por exemplo. Então, se você fizer um depósito de até 200, a casa de apostas vai dobrar esse valor e você vai ficar com 400 lá dentro da casa de apostas para poder realizar apostas, beleza? A questão é que é a seguinte, os 200 que você depositou é seu dinheiro. Existe nesse valor um rollover específico que você precisa apostar ele ali dentro da casa, você precisa colocar R$200 em apostas, em odds que não tem limitações, mas você precisa girar esse valor pelo menos uma vez para você poder sacar ele de volta. Já o bônus não. O bônus você precisa cumprir restrições maiores que a casa de apostas te oferece. Existem variações, tá? Mas por padrão, uma casa de apostas vai pedir para que você pegue o dinheiro que você depositou e gire esse dinheiro ali cerca de 5 ou 6 vezes numa odd mínima que vai variar entre 1,40 até 1,70 para que você tenha a possibilidade de sacar o valor que você ganhou de bônus, tá? Então, o seu dinheiro que você depositou na casa, ele tem um rollover de uma vez e o bônus tem um rollover de talvez 5, 6, até 7 vezes em algumas casas de apostas. Eu já vi rollover exigido para poder sacar o bônus, tá? O que isso vai forçar o usuário a fazer? Isso tem um prazo de tempo que a casa de apostas te oferece, uma semana, 15 dias, 30 dias, dependendo da casa de apostas, vai ser mais fácil ou mais difícil de você cumprir esse rollover do bônus, tá? Uma vez que você conseguiu cumprir esse rollover, ou seja, você conseguiu girar todo aquele montante ali, pelo menos 5 vezes naquela odd exigida pela casa de apostas. Isso tudo que eu tô falando, galera, não é da minha cabeça, tá? Existe lá, quando você vai criar a sua conta e fazer o seu primeiro depósito, a casa explica, tem um botãozinho ali de termos e condições, quando você vai pedir se você quer receber o bônus ou não, existem termos e condições onde eles explicam tudo detalhadamente como esses bônus funcionam. Se a casa não explica isso, eles podem correr o risco de perder a licença que eles têm para poder operar. Esse é um dos pré-requisitos que uma boa casa de apostas tem, é uma licença. Para ela ser confiável, ela precisa ter uma licença. Depois a gente vai fazer um outro vídeo falando só sobre licenças de casas de apostas, mas tem bastante conteúdo aí já na internet falando sobre isso. A verdade é que se uma casa de apostas não oferece essas informações de termos e condições ali bem visível na hora de você solicitar o bônus de primeiro depósito, eles estão incorrendo num problema que eles podem perder a licença. Então, quase na totalidade das casas vai ter essa informação ali para você entender quais as exigências para sacar esse bônus. Aí vamos lá, você conseguiu fazer isso, você vai executar o seu primeiro saque da casa de apostas. Você precisa verificar a sua conta. Tá? Então, isso também praticamente todas as casas de apostas vão te pedir uma verificação dos seus documentos. Você vai precisar mandar um comprovante de que o titular da conta é você mesmo, uma foto da sua identidade. Algumas casas pedem, inclusive, que você tire uma foto mostrando o seu rosto e a sua identidade do lado, para que eles consigam comparar, ver se é você mesmo ali no documento. Algumas casas de apostas vão pedir o seu comprovante de residência também. Então, você precisa enviar todos esses documentos, a casa vai demorar 1 ou 2
2 dias aí para dar ok nessa documentação. Depois que eles validarem isso, você vai colocar seus dados bancários e daí vai poder fazer a retirada do valor, que também vai demorar 1 ou 2 dias, porque a casa de apostas precisa conferir se os dados bancários estão batendo com os dados do cliente e só assim eles fazem a liberação do valor do saque que você solicitou lá na casa de apostas. Depois, os saques posteriores a esse aí são muito mais tranquilos de fazer. A casa de apostas já tem os seus dados, já tem as informações e fica muito mais prático para eles e mais rápido também para conseguir colocar o dinheiro na sua mão, beleza? Depois, em outro vídeo eu vou falar um pouco sobre cash out, sobre os benefícios e os malefícios de você executar o cash out numa casa de apostas convencional. Mas para isso, para esse vídeo, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: o bônus é uma coisa boa, é uma vantagem que as casas de apostas oferecem para apostadores que estão começando, justamente para você poder conhecer um pouco melhor a casa, entender a dinâmica dos mercados, não se apegue em querer sacar aquele bônus ali, achar que você vai ficar rico pegando bônus das casas de apostas, porque não vai, tá? Essa prática de bônus, ela é utilizada para atrair, obviamente, novos apostadores, mas você tem que enxergar o bônus como uma ferramenta a mais que você tem para conhecer as casas de apostas e para saber se aquela casa de apostas ela pode suprir a sua necessidade aí no seu dia a dia, nas linhas que ela oferece, nos mercados, nas competições que ela disponibiliza, para você saber se casa aí com o seu perfil de apostador, beleza? Se você quiser trocar uma ideia comigo sobre isso e quiser aí ter contato com algumas casas de apostas confiáveis, eu recomendo que você dê uma conferida no stakecheia.com, é o blog onde eu mantenho sempre atualizado ali conteúdos sobre os bônus, as promoções que estão rolando nas casas de apostas mais melhor avaliadas e mais indicadas aí para o público brasileiro. Beleza? Era isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!